Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite, Camila, Gustavo, Luciano, Mariana, todos presentes. Muito obrigada. Meu nome é Vânia. Eu trabalho na Reagro junto com o marketing, como pivô na produção de conteúdo. Então, vamos dar início ao nosso webinar Grãos. Hoje temos o prazer em receber como palestrante o João Pasqualino. Ele é engenheiro agrônomo e coordenador técnico de pesquisa do SESB. O tema da nossa palestra será Aprendendo com os Campeões do SESB, safra 2019-2020. Antes de começar, eu não poderia deixar de agradecer as empresas parceiras, né, que nos apoiam e estão sempre junto conosco para a realização desses webinars. Então, eu agradeço o SESB, Nova Futura Investimentos e a MAN Investimentos, assim como a Reagro e a Instituição Laboratório 3R. Outro recado, pessoal, é que no final da palestra teremos um momento reservado para perguntas. Então, todos que tiverem alguma dúvida, por gentileza, escrevam na caixa QIA, que está aí na tela de vocês. Depois, no final, nós vamos direcionar para o palestrante, ok? Uma ótima palestra a todos. João, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu e é uma honra também de estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento adquirido aí ao longo dos anos safras. Peço licença para compartilhar a minha tela com vocês. Perfeito. Acredito que todos estejam vendo o slide inicial, Aprendendo com os Campeões do SESB. Como bem colocado, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, meu nome é João Pasqualino, atualmente coordenador técnico de pesquisa do Comitê Estratégico Soja Brasil. O SESB, embora seja um comitê específico de soja no Brasil, nós não negligenciamos o sistema produtivo como um todo. Muito pelo contrário. Hoje, faz-se necessário nós termos uma ideia bastante detalhada do que o sistema está nos oferecendo e quais são os potenciais que nós temos para extrair do sistema como um todo. Então, hoje, no viés de construir um ambiente de alta produtividade, precisamos, de fato, entender qual é a matéria-prima que nós temos em mãos. E, no caso nosso aqui, é o ambiente de produção como um todo. Dentro do contexto, um pouquinho do SESB, o SESB como já havia mencionado, é um comitê estratégico de soja no Brasil. Nasceu em 2008, fruto da junção de vários pesquisadores de diferentes segmentos do agro, com um único objetivo: aumentar a produtividade de soja com sustentabilidade e rentabilidade. Obviamente, aumentar a produtividade de soja, na época, não era uma atividade tão fácil, como hoje também não é, mas nós temos alguns direcionamentos que aprendemos diretamente no campo, juntamente com o produtor. Então, o primeiro gancho que nós fazemos aqui é que as informações que o SESB adquire é direto do produtor. Então, o produtor hoje, para nós, é a principal fonte de informação e é, de fato, o que está nos ensinando a identificar os pontos de falha e, consequentemente, dar alternativa para que nós possamos corrigi-los e extrair o máximo do potencial produtivo dentro daquela área especificamente. Mas não é extrair o máximo potencial produtivo de qualquer forma, muito pelo contrário, com sustentabilidade e rentabilidade, que daí é um dos pontos de sustentação do SESB. Sempre produzir mais, utilizando menos recursos esgotáveis, que de fato é uma ótima estratégia, porque nós não sabemos no futuro o que nos reserva e, consequentemente, nós temos que ser bastante cautelosos hoje dentro da nossa agricultura, sempre pensando com sustentabilidade e rentabilidade. Esse é um viés que eu acho que todo produtor precisa ter em mente, principalmente para se manter na sojicultura por mais tempo. E nós vamos ser cobrados por isso, pessoal, produzir mais, utilizando menos. Isso daí se chama eficiência produtiva. Então, nós vamos dar não conselhos, mas alguns temas que pode dar algum direcionamento, principalmente focado em aumentar a produtividade de soja dentro desses dois viés, sustentabilidade e rentabilidade dentro do processo.
Primeiro ponto, nós poderíamos entrar direto a aprender com os campeões, que de fato é as informações técnicas propriamente ditas. Mas é muito importante nós entendermos o tamanho da oportunidade que nós temos. Mas para nós entendermos a oportunidade que nós temos, precisamos de fato trabalhar números. Então aqui eu trago para vocês uma tabela histórica de produtividade do SESB. Como eu já havia mencionado, o SESB nasceu em 2008, na safra 2008 e 2009, e foi o primeiro ano da edição do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja. Não é um concurso do SESB, e sim um desafio. Aqui já começa o primeiro quebra de paradigma. Então, a ideia do SESB não é premiar o produtor, muito pelo contrário, é desafiar o produtor para que ele, de fato, saia da zona de conforto e tente utilizar todos os seus recursos técnicos e científicos, e por que não tecnológico, desde que seja sustentável e rentável, dentro de uma unidade diária para que ele consiga extrair o máximo do seu potencial produtivo. Então, com essa filosofia, o SESB nasceu em 2008 e, consequentemente, nós já tivemos alguns números bastante interessantes. Produtores ultrapassando a barreira das 80 sacas de soja por hectare. Para aquela época, era um número surreal. Por quê? Se nós observarmos nessa mesma tabela, na média Brasil, para a época, safra 2008 e 2009, a média Brasil era 43,8 sacas de soja por hectare. Então, havia produtores produzindo o dobro do que era com média nacional. Essa diferença, ela se manteve ao longo de todo o histórico do SESB, principalmente quando a gente foca numa amostragem dos 10 maiores produtores de soja a nível de Brasil. Aqui é uma visão de produtividade vertical, sempre a gente trabalhando com as maiores produtividades. Tivemos alguns outliers, aí nós podemos notar o que está destacado em vermelho, produtividade de 141,8 sacas de soja por hectare, 149,1 sacas de soja por hectare. Foram produtividades que surgiram aí para nós já ter uma ideia do tamanho do potencial da cultura da soja e de fato que nós estamos ainda um pouquinho longe para extrair o máximo desse potencial. Já adiantando um pouquinho da nossa conversa, os melhoristas genéticos fizeram um ótimo trabalho em curto espaço de tempo, melhoraram os materiais genéticos de uma forma bastante significante. Nós saímos aí de 2,5 toneladas por hectare para praticamente 6 toneladas por hectare de potencial real de ganho de produtivo, né? Pensando nos cultivares novos que nós temos hoje no mercado. Então, de fato, um ótimo trabalho dos melhoristas. Agora, cabe a nós definirmos o melhor manejo para, consequentemente, extrair todo esse potencial. Então, por isso que faz bastante sentido a nossa conversa de hoje. Dentro do nosso raciocínio da tabela produtiva, para a gente mostrar de fato fatos, esses números aumentaram numa sequência de tempo, e se nós notarmos aqui nos top 10 do SESB, a partir da safra 2013-14, todos os top 10 do SESB ultrapassaram a barreira de 100 sacas de soja por hectare. E esses números se permaneceram até o presente ano. Ponto bastante importante, nós não podemos trabalhar apenas a produtividade no sentido vertical, mas sim no sentido horizontal. O que eu quero dizer? Se nós notarmos aqui média top 10 do SESB, comparando média com o Brasil, praticamente o dobro da média Brasil em todos os anos safras. Mas um número bastante importante é as áreas acima de 90 sacas de soja por hectare. No primeiro ano, na primeira edição do SESB, nenhuma. Nessa última edição, 277 produtores que o SESB visitou ultrapassaram a barreira das 90 sacas de soja por hectare. O que isso significa para nós? Crescimento produtivo de forma horizontal. É aqui, de fato, que está a estabilidade produtiva. Os produtores, sim, estão descobrindo o segredo das altas produtividades. Só para vocês terem uma ideia da proporção desse número, nós auditamos na safra 19-20 913 áreas a nível de Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Dessas 913, 277 áreas ultrapassaram a barreira das 90 sacas de soja por hectare. Então, não é mais mera coincidência. Em diferentes contextos, em diferentes regiões e estados do Brasil,
nós tivemos produtores ultrapassando 90 sacas de soja por hectare, o que é um ótimo número, principalmente pensando produzir menos, produzir mais utilizando menos. Isso daí nos dá o quê? Sustentabilidade e rentabilidade para dentro do processo. Mas nós estamos trabalhando com os top 10, mas vamos funilar um pouquinho mais essas informações e sermos muito mais abrangente, melhorar a representatividade desses números, em outras palavras. Dentro do contexto oportunidade produtiva, o que nós podemos observar no mapa do Brasil? Produtores com média de produtividade no norte do Brasil de 70,3 sacas de soja por hectare. Esse daqui acompanhado no Nordeste de 85,2 sacas de soja por hectare. Centro-Oeste, Sudeste e Sul, praticamente 80 sacas de soja por hectare. Bom, João, são números bastante interessantes, mas a gente tem que partir do pressuposto que a gente não pode enxergar apenas como números. Então, vamos fazer alguns comparativos para, de fato, nós entendermos o tamanho da oportunidade que nós temos em mãos. Se nós considerarmos as médias por região constatadas pelo SESB e comparar no mesmo raciocínio com médias levantadas pela Conab e fazer uma diferença SESB-Conab, nós vamos ter potencial produtivo que variaram de 22,6 sacas de soja por hectare, que foi o menor que nós observamos, a diferença, até 35,9 sacas de soja por hectare, a maior diferença que nós observamos. O que isso significa para nós? De fato, um potencial maior que 30% de ganho produtivo. Uma outra pergunta e indagação que nós temos que fazer dentro desse contexto é qualquer potencial produtivo? Não, pessoal. Muito pelo contrário. Grande parte desse potencial ou dessa diferença produtiva que nós estamos observando entre essas duas médias, SESB e Conab, respectivamente, elas são ganhos reais, tangíveis, está em grande parte em função do manejo. E aí nós vamos trazer o problema para dentro de casa. Quando eu falo em grande parte em função do manejo, é de fato que nós temos um potencial enorme que nós vamos ter que ajustar o manejo. De qualquer forma, não. Um manejo que seja assertivo dentro do processo produtivo. E aí entra a inteligência de conhecer o ambiente de produção, dentro da sua maior complexidade que a gente sabe que existe. Mas vamos afunilar um pouquinho mais essas informações e dar um contexto um pouquinho diferente, uma ótica para esse tamanho de oportunidade e já começar a fazer algumas interfaces, o que de fato faz diferença nesses ambientes de alta produtividade. Então aqui nós temos o estado do Paraná e nós temos o estado do Mato Grosso. Notem que cada ponto desse amarelo é que nesse município nós tivemos no mínimo 5 auditorias. O que significa para nós em relação às auditorias e quando nós começamos a comparar médias e, de fato, fazer a interface com aquilo que está fazendo diferença dentro desses ambientes produtivos. Média Conab para o estado do Paraná, de forma específica, nós fechamos 54,1 sacas de soja por hectare, média dos últimos 3 anos, tá, pessoal? Para o mesmo raciocínio, pensando em Mato Grosso, 57,2 sacas de soja por hectare. Mas vamos estratificar as produtividades constatadas pelo SESB para os dois estados de forma semelhante. O que nós podemos notar? Colorações diferentes representam e significam patamares de produtividades diferentes. Se nós notarmos que o Paraná, nós temos produtividades que variaram de 60 a 70 sacas de soja por hectare, representado pelo círculo vermelho, de 70 a 80 sacas de soja por hectare, tanto no estado do Paraná quanto do Mato Grosso, representado pelo ciclo laranja, e produtividades representado pelo círculo verde entre 80 e 90 sacas de soja por hectare, também constatadas tanto para o Paraná quanto para o Mato Grosso. E no Mato Grosso nós tivemos um local específico do Mato Grosso, no sul do Mato Grosso especificamente, com produtividades aí entre 90 e 100 sacas de soja por hectare, fechando a média de 90,1 sacas de soja por hectare nesse local de forma específica. Se nós começarmos a estratificar as produtividades, aí é o fato da gente ser detalhista, pessoal, e começar, de fato, a interpretar o ambiente como ele é. Nós observamos algo bastante interessante. Vamos dar um pouquinho de ênfase para o sul de cada estado. Se nós notarmos, primeiramente, em relação às produtividades, norte dos dois estados foram representados pelas menores médias produtivas. Sul de cada estado foi as maiores médias produtivas.
Mas isso, num linguajar técnico, ou fazendo algumas interfaces, significa alguma coisa para nós? Sim, quando a gente começa a avaliar o contexto desses produtores especificamente, eles têm maior nível tecnológico. Mas dentro desse pacote de maior nível tecnológico, tem 3 palavras que é bastante interessante para o nosso contexto. Aqui é um combo de pesquisa, manejo e tecnologia. O sul de cada estado está representado principalmente por pesquisa, manejo e tecnologia. Esses produtores, de fato, estão usando esses artifícios que nós temos hoje, que está inserido dentro do mundo de pesquisa, que está nos gerando informações, um manejo, e aqui a gente já pode deixar bastante ênfase, não é só o manejo de forma específica, é manejo barra prática daquilo que o produtor está fazendo dentro do seu processo produtivo, que entra aí todo aquele processo de zelo, de cuidado com a lavoura de forma bastante significativa, principalmente quando você quer ajustar manejo. E a tecnologia propriamente dita. E aí pode ser tecnologia, pessoal, variando aí do menor para o maior nível tecnológico, mas desde que usado dentro das suas melhores eficiências. Então começa a fazer sentido, sim, pesquisa, manejo e tecnologia, que nós não vamos conseguir fugir dessas 3 palavras mágicas, principalmente para o produtor, consultor ou afim, que está querendo aumentar a sua produtividade por unidade diária. E qual é o grande start dentro desse contexto? Porque nós mostramos números. E quando a gente mostra números, contra fatos não há argumentos. Então, nós entendemos o primeiro aspecto. Por isso que é importante contar uma história, né? Para daí sim a gente entrar dentro do processo produtivo como um todo, o que de fato está fazendo diferença. E contra fatos não há argumentos. Essa é uma verdade e eu acho que a gente tem que se basear nisso, principalmente em informação. Informações que sejam representativas de cada local. Dentro desse contexto, qual seria o grande start? Nós estamos falando de informação desde o começo da nossa conversa. Então, nada mais, não é surpresa nenhuma nós trabalharmos no ambiente de produção, mas de qualquer forma, não. Nós estamos falando de diagnóstico, interpretação e tomada de decisão. Se eu pudesse resumir toda a nossa conversa, o grande start de todo esse processo, ou todos os produtores hoje, e eu posso falar e assinar embaixo, que ultrapassaram a barreira das 90 sacas de soja por hectare, que não é uma missão muito fácil, todos os produtores, consultores, têm que sair da zona de conforto, sim, para conseguir ultrapassar essa margem, passou por essas 3 palavras aí: diagnóstico, interpretação e tomada de decisão. Em suma, o que cada palavra significa para nós dentro do contexto produtivo? Diagnóstico, pessoal, não é nada mais que nós usarmos de todos os artifícios que nós temos para levantar informações. E aqui tem um conjunto de palavras ou uma frase muito interessante. E, de fato, quem me ensinou foi um produtor do Nordeste, do norte da Bahia. Ele falou assim: João, quando eu estou fazendo o diagnóstico, eu peco pelo excesso. O que ele quis dizer? Eu tento levantar o máximo de informação possível. Por quê? E depois, no final do processo, eu posso escolher as informações que eu quero trabalhar, ou eu vou ter informações sobrando, e é mais fácil sobrar do que faltar depois para possibilitar a gente ter uma interpretação e melhorar algum ponto de manejo. Então, esse raciocínio, ele funciona. Aí vocês poderiam me perguntar, mas quanto mais diagnóstico, mais custo eu vou ter para dentro do processo? Eu não podemos enxergar dessa forma. Quando nós estamos falando de diagnóstico, nós estamos falando de informação. E o SESB é um exemplo claro disso. O SESB é uma OCIP, um Comitê Estratégico de Soja no Brasil, que não vende produto nenhum. Nós somos uma OCIP, não podemos vender produto. Do que nós vivemos, então? Nós vivemos de informação. E por isso que nós temos hoje mais de 20 patrocinadores que mantêm o nosso trabalho, principalmente interessado em levantamento de informações dentro de um contexto específico, que é a ideia SESB, que é trabalhar ambientes de alta produtividade. Então, dentro desse contexto de diagnóstico, o SESB é um exemplo claro de informação hoje é dinheiro. Por quê, pessoal? Quando nós temos uma informação representativa de algum contexto, no nosso caso, o ambiente de produção, nós vamos possibilitar
a interpretação do nosso ambiente, de fato definir o que são pontos fortes e os pontos fracos, não foge para quem é economista ou tem uma ideia daquela análise de SWOT, ver de fato o que é ponto forte, o que é ponto fraco, e dentro dos pontos fracos, o que nós precisamos melhorar. Só vou conseguir fazer isso através de levantamento de informação, interpretação e aí sim, a tomada de decisão. Mas é qualquer tomada de decisão? Não, são tomadas de decisões assertivas dentro do processo. Aí a gente pode ganhar tempo em sair das 50 para 55 sacas de soja por hectare, 55 para 60 e assim sucessivamente no processo gradativo. Dentro do contexto ambiente de produção, aqui nós dividimos e demos peso para 4 grandes fatores. O sistema produtivo, o ambiente de produção, ele é composto apenas por esses 4 grandes fatores? Não, pessoal, nós temos N fatores dentro do processo, ou dentro do sistema de produção, melhor dizendo. Aqui nós pegamos os principais, que depois vai ter as derivações dentro desses grandes tópicos que nós consideramos aqui. Qual é o exercício? Isso aqui é um trabalho que foi desenvolvido junto com o professor Centelles, um grande parceiro e membro do SESB hoje, onde colocamos peso para cada fator dentro de um ambiente de produção. Se nós notarmos hoje, 50% do sucesso da nossa lavoura está em função do clima, mas os outros 50% está em função de solo, planta e manejo. E dividido com 23%, 13% e 14% especificamente, respectivamente. O que isso significa para nós quando a gente começa a dar peso? Primeiro ponto de atenção é em relação ao clima. Aqui nós vamos trazer um ponto de interrogação e ainda vermelho para mostrar um sinal de perigo. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de clima, é atenção e previsão. E na maioria das vezes nós erramos. E isso, para o contexto do produtor que quer ser sustentável e rentável, é muito arriscado. Porque um ano safra que ele perde em relação à produtividade é um gap muito grande. E para depois ele recuperar 2, 3, 4 safras, dependendo de custo e do capital retornado sobre o investimento. E isso é fato. E o produtor tem que evitar e tem que, de fato, manejar o seu sistema para que isso não aconteça. Dentro de atenção e previsão, só para vocês terem uma ideia da proporção de número, para os próximos 5 dias nós temos 80% de acerto em relação a clima, principalmente precipitação e outros derivados que estão envolvendo o clima, o fator clima dentro desse contexto. Os 20% parece pouco, mas não é, pessoal, porque na maioria das vezes a gente erra. Então nós temos sim que tomar cuidado em outros aspectos. Que outros aspectos que podem minimizar um pouquinho esse efeito? Solo, planta e manejo. E esses aqui nós consideramos pontos azuis. Por quê? Temos ação sobre esses fatores. E quando eu falo temos ação sobre esses fatores, é porque existe a possibilidade de manipulá-los. E quando existe a possibilidade de manipulá-los, é alterá-los para que eles trabalhem a nosso favor. O que eu quero dizer? Se 50% do sucesso da nossa lavoura está em fatores que nós podemos alterá-los, então eu posso, de forma assertiva, manejar esses 3 fatores para que eu crie um ambiente de estabilidade. E aí os 50%, como na agricultura nós não temos valores absolutos, de safra a safra muda e oscila, então, o que nós podemos interpretar dentro desse contexto? Se eu melhorar solo, planta e manejo e aumentar a sua participação dentro do sucesso da minha lavoura, consequentemente, eu vou estar minimizando o efeito do clima dentro do meu sistema produtivo. E eu posso sair de 50% para 45%, de 45% para 40%, e aí nós não temos limites, pessoal, a partir do momento que nós conseguimos acertar ou ajustar o nosso manejo. Um breve exercício, eu trago para vocês patamares de produtividade de 90 a 100, de 100 a 110, 110 a 120, maior que 120 sacas de soja por hectare. E coloquei uma única coluna dentro dessa tabela que é tempo de lavoura, representado em anos. Qual que é o ano mínimo, ou o mínimo de tempo para construir um ambiente de alta produtividade? Se nós notarmos aqui, é 30 anos que eu preciso de lavoura para construir um ambiente acima de 90 sacas de soja por hectare. Bom, é praticamente a minha idade. Eu preciso de 30 anos para construir um ambiente de alta produtividade? Aí entra o X da questão, ou pelo menos o grande legado que os produtores e consultores nos deixaram, que foi nossos bisavós, avós e os próprios pais.
eles já erraram muito por nós e nos deixaram um direcionamento para quê? Para, de fato, trabalhar o que precisa ser trabalhado, que é corrigir as anuâncias que acontecem de safra a safra, que nenhum produtor e consultor pode prever, mas que nós temos que ter a cartada na manga para ajustar esse manejo, mas teve vários outros aspectos que esses produtores já acharam uma alternativa para nós diretamente no campo, através da prática e de solução de problema no campo. Então, eu não preciso de 30 anos de lavoura. Esse é o grande legado dos nossos antepassados. Nós temos um case de sucesso que entra que nem uma luva dentro dessa conversa que nós estamos tendo agora. Há 2 anos atrás, na verdade, a safra retrasada, nós tivemos um campeão do SEVES na região do Patrocínio, que ultrapassou a barreira de 110 sacas de soja por hectare e foi ganhador do Sudeste. Mas quantos anos de lavoura ele teve? Foi o primeiro ano de soja. O que ele fez de diferente? Ele não tinha histórico nenhum de soja. Qual era o histórico dele? Era mais de 15 anos de café. Nos últimos 3, 4 anos com café, ele preparou o ambiente para que ele colocasse uma cultura de grão, que no caso foi a soja. E no primeiro ano ele ultrapassou a barreira das 100 sacas de soja por hectare. Foi mera coincidência? Eu acho muito difícil, viu, pessoal? Porque pode ter o fator climático mais perfeito possível, mas se ele não tiver um manejo bem ajustado, o clima não resolve o sucesso produtivo sozinho. Então, precisa estar conectado com solo, planta e manejo. Então, o que acontece? É conhecer o ambiente de produção dentro da sua complexidade e ajustar manejo para quê? Para que nós possamos criar essa palavra mágica dentro do nosso contexto, estabilidade produtiva. E isso só é possível se eu manipular solo, planta e manejo dentro das suas melhores performances para alinhar ou ajustar o meu ambiente de produção. E aí nós podemos construir 2 cenários. E quais são os cenários que nós temos de possibilidade em relação ao ambiente de produção? Eu tenho o cenário negativo, onde clima ruim, planta ruim, clima bom, planta boa. E o cenário que todo produtor deseja, e aqui está a sustentabilidade e a rentabilidade do seu negócio. Clima ruim, a planta permanece boa, clima bom, a planta permanece bom. Aqui, obviamente, quando nós temos clima ruim, nós vamos conseguir evitar 100% do prejuízo climático dentro do aspecto produtivo? Não. Mas em grande parte, ou pelo menos uma parte significativa, nós vamos conseguir minimizar o efeito do clima, uma vez que nós tivermos assertividade no manejo e criar aquela condição de estabilidade. A estabilidade, ela está diretamente relacionada em alcançar aquele tamanho de oportunidade que nós mostramos, pessoal. Porque se vocês se recordarem, eu mencionei potencial produtivo maior que 30% da média que nós temos hoje para cada região do Brasil. Mas não era qualquer potencial produtivo, em grande parte estava em função do manejo. E aí, de fato, é trazer o problema para dentro de casa. Como construir esse ambiente de produção? É uma indagação que todo produtor, o consultor, o afim precisa fazer, principalmente quando quer, de fato, ajustar o seu manejo. Para isso, nós precisamos entender 2 lógicas. A primeira lógica é que nós temos aqui a região sul do Brasil como exemplo, mas isso acontece para sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, é o mesmo raciocínio. É a lógica da produtividade. Qual que seria essa lógica da produtividade? Então, eu tenho em linhas vermelhas e as respectivas médias produtivas no histórico dos últimos 5 anos de safra de soja, levantado pela Conab, depois o SESB levantando nas últimas 5 safras na região sul, e depois os campeões da região sul representado pela Barra Azul. Nós temos uma média dos últimos 5 anos, 54,3 sacas de soja por hectare, do SESB 82,5 sacas de soja por hectare, e dos campeões do SESB 131,1 sacas de soja por hectare. Então nós formamos 3 patamares de produtividade. Novamente, quando nós geramos informação, não pode ser somente números, pessoal, nós temos que, de fato, interpretá-los. Se nós fizermos a diferença da média Conab em relação à média SESB para sul do Brasil de forma geral, considerando aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos uma diferença produtiva de 28,2 sacas de soja por hectare. Se eu fizer SESB Sul para SESB Campeões do Sul, 48,6 sacas de soja por hectare. Agora, se nós pegarmos os extremos, 76,8 sacas de soja por hectare.
do campeões do SESB dos últimos 5 anos para as médias Conab dos últimos 5 anos. 76,8 sacas de soja por hectare, não precisa ser nenhum matemático para saber que é mais que o dobro de diferença da média que nós temos hoje para a região sul do Brasil. Significa alguma coisa? Muita coisa para nós, que o potencial produtivo pode ser muito maior do que aquilo que a gente imagina. Mas aí está a primeira lógica, pessoal. Nós não vamos sair de 50 sacas de soja por hectare para 100 sacas de soja por hectare no primeiro ano. É muito difícil isso acontecer. A partir do momento que você maneja, de fato, conheça seu ambiente de produção, pode ser que existe uma possibilidade, mas a lógica correta do processo é a construção gradativa da produtividade. Ou seja, sai de 50 para 55, de 55 para 60 e assim sucessivamente num progressivo aumento de produtividade safra após safra. A partir do momento que você conheça o ambiente de produção através do diagnóstico, faça uma correta interpretação e tenha uma tomada de decisão assertiva dentro do processo, ajustando o manejo e, obviamente, aumentando a perspectiva produtiva. Segunda lógica é que nós não trabalhamos para nós. Nós trabalhamos para um outro ser vivo e esse ser vivo se chama planta. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer, de fato, a lógica da planta. E qual que é a primeira lógica da planta? É, de fato, a gente oferecer água e nutriente durante todo o seu ciclo através do meio de sustentação que a planta utiliza para se desenvolver, que é o solo. Então, nós temos o primeiro aspecto ponto de importância dentro do processo da lógica da planta. Uma vez que nós temos água e nutriente durante todo o processo, ou o ciclo de vida da planta ou da cultura, ou não só soja, para todas as culturas que a gente coloca dentro do sistema produtivo, nós vamos ter um processo bastante específico funcionando, a transpiração. Uma vez que a transpiração funciona, então nós vamos ter a entrada de CO2 com energia solar. Nós vamos transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Fisiologicamente falando, de forma bastante objetiva, é isso que o produtor precisa saber. Preciso potencializar, oferecer as condições necessárias para que essa planta tenha transpiração, CO2, radiação solar e transforme um tipo de composto que é inorgânico em composto orgânico, que é a nossa produção final. Se um fisiologista, dentro de toda a complexidade de uma fisiologia de planta, escutar eu falando isso, obviamente eu fui bastante superficial, pessoal. Mas na técnica, na prática, é isso que eu preciso oferecer para a planta. Obviamente que nós temos N outros ciclos, N outros processos que acontecem dentro da planta. Mas se nós oferecermos essas condições básicas para que a planta possa se desenvolver dentro de uma condição ideal, durante todo o seu ciclo, nós já estamos começando muito bem dentro do processo de construção de ambiente de produção. E aí, entendendo o tamanho da oportunidade, o ambiente de produção, como que é a lógica de levantamento de informações, as lógicas que nós precisamos entender, de fato, por onde começar. Acredito que não seja surpresa para ninguém o tema construção do perfil de solo, mas vamos tentar trazer uma ótica um pouquinho diferente. Aqui eu tenho uma foto ilustrativa do campeão do SESB, do Centro-Oeste, é um milheto de 45 dias, com raiz alcançando 2 metros de profundidade. Bonita foto, interessante, mas ela não pode ser apenas uma foto. Ela tem que nos trazer informações. Que tipo de informação que nós podemos associar dentro desse contexto? Então, nós temos raiz se desenvolvendo muito bem, um contexto bastante bonito, mas eu preciso considerar o aspecto físico, químico e biológico quando eu falo em construção do perfil de solo. E já adiantando um pouquinho da nossa conversa, quando eu entro dentro desses 3 aspectos, eu não posso trabalhar mais de forma isolada. Quando eu estava fazendo a graduação, os produtores já estavam trabalhando uma terminologia chamada multidisciplinaridade. De fato, pessoal, nós temos que levar isso daí à regra. Por quê? Eu não consigo desconectar mais o aspecto físico, químico e biológico. Eles se conversam entre si. Consequentemente, eu tenho que manejar um pensando no efeito cascata em outros aspectos. Porque se eu manejo de forma errada o aspecto físico, consequentemente eu vou estar prejudicando o aspecto químico e biológico dentro das suas respectivas complexidades. Então, nós precisamos evitar o manejo errôneo, porque é um efeito cascata dentro da construção do perfil de solo, como acontece também no processo de condução de lavoura. Se eu erro no manejo, eu não afeto só aquele ponto de manejo que eu estou
buscando melhorar ou tentando corrigir um problema que foi construído dentro do processo produtivo. Eu vou ter um efeito cascata em todo o processo e, consequentemente, o meu planejamento vai mudar, porque eu vou ter agravado o meu problema. Mas fazendo uma interface com os aspectos físico, químico e biológico para a gente, de fato, entender o conceito e a importância desses três aspectos no ambiente de produção. Físico, quando a gente fala no aspecto físico, aqui nós podemos trazer 4 grandes tópicos. São somente esses tópicos? Não, tem várias outras derivações. Mas eu trouxe aqui para a gente fazer um link com os outros aspectos do solo e entender a importância da gente trabalhar eles de forma entrelaçada, ou multidisciplinar, conforme o termo que eu já usei no slide anterior. Aspecto físico, nós estamos falando que está influenciando no crescimento radicular. O que isso significa para nós em termos técnicos? Se eu tenho o meu crescimento radicular menor, porque eu vou ter um impedimento físico dentro do meu sistema solo, e aqui nós podemos citar um exemplo, a compactação nos oferece essa condição ruim, eu vou ter menor solo explorado, tanto em volume, quanto em aproveitamento para água e nutrientes, pensando em diminuir a capacidade dessa planta e suportar condições de adversidade, tanto biótico quanto abiótico. E aqui nós podemos ter um paralelo, trabalhar efeito do que, pessoal? Efeito de diluição e efeito escape, que na análise química, quando a gente entrar um pouquinho mais em detalhes de informações dos campeões, nós vamos entender a importância disso. Dentro desse contexto, nós também temos a infiltração de água. Quando eu tenho uma condição ruim, qual que é o comportamento da infiltração de água? Ela é prejudicada. Então, se nós comparar um ambiente compactado com um ambiente não compactado, em média, de acordo com alguns trabalhos, tem a possibilidade de ter até 15 vezes maior absorção de água. Se eu estou falando de um ambiente de alta produtividade, o primeiro ponto que eu tenho que pensar é formar a caixa de água para a planta. Porque se eu estou pensando em uma expectativa produtiva elevada, eu vou ter maiores exigências, tanto de água quanto de nutrientes. Então, eu não posso, de fato, prejudicar a infiltração de água dentro do meu sistema. E aqui nós temos um outro agravante. Uma vez que eu tenho uma baixa taxa de infiltração e um alto volume de precipitação ou de água entrando dentro do sistema, essa água precisa sair por algum lado. Então, vai sair de forma escorrimento superficial. E aqui nós vamos abrir possibilidade para erosão, seja ela laminar ou até se evoluir para um suco ou vossoroca, como também eu vou estar levando todo o meu investimento. Que tipo de investimento, João? Adubo é um exemplo clássico disso. Então, não é só a infiltração de água e formar a caixa d'água para que eu tenha solução de solo, água disponível para a cultura ao longo de todo o perfil e permita que a planta absorva água e nutriente durante todo o seu ciclo, atingindo aquela primeira lógica que nós comentamos anteriormente. Mas sim todos os outros efeitos cascata dentro desse tópico especificamente. Um outro ponto, a aeração do solo. Então aqui nós podemos também dar um exemplo bastante claro. Estou falando em ambiente de produção, vamos dar um exemplo. Um ambiente com a pressão de oxigênio 20%, é interessante. É o que todo ambiente a gente precisa construir. Vamos pegar fósforo e potássio como um exemplo clássico disso. Para fósforo e potássio, dentro das suas respectivas eficiências, vamos considerar que em 20% de oxigênio, nós temos 100% de aproveitamento desses fertilizantes. Obviamente, respeitando as suas específicas eficiências de aproveitamento ou de absorção, que muda, obviamente. Se nós sairmos de 20% de pressão de oxigênio para 5%, o que acontece, pessoal? Nós vamos estar prejudicando a absorção de fósforo e potássio. Sai de 100 para 30, de 100 para 37% de potássio e fósforo, respectivamente. Em termos técnicos, o que isso significa para nós? Que adubar em solo compactado é jogar dinheiro fora, porque eu não vou estar aproveitando esse fertilizante dentro das suas respectivas eficiências. Então, é ponto que nós precisamos, de fato, considerar e conceitos que nós temos que colocar na balança. E aqui nós temos um outro ponto bastante interessante quando a gente envolve a aeração do solo. E nós podemos já adiantar um pouquinho do processo biológico do solo. Quando eu tenho baixa pressão de oxigênio dentro desse sistema, eu não estou afetando somente a dinâmica de nutrientes e aproveitamento deles. Muito pelo contrário. Aí tem toda uma microbiota envolvida por trás desse processo. E o primeiro ponto que nós vamos afetar e que para a soja faz uma diferença enorme é a fixação biológica de N. Vamos fazer uma conta de padeiro, pessoal.
Se eu estou falando de um ambiente de alta produtividade, para a gente arredondar os cálculos e facilitar a matemática, 100 sacas de soja por hectare significa para mim 6 toneladas de soja por hectare, correto? Se eu sei que para 1 tonelada de soja eu preciso 83 quilos de N, 6 toneladas eu vou precisar de quanto? Praticamente quase 500 quilos de N. É muito nitrogênio para pouco espaço, o ciclo de tempo na cultura da soja, nós estamos falando em média de 120 dias, e se não tiver uma boa aeração, consequentemente a fixação biológica não vai chegar nem perto de suprir essa necessidade. Só para vocês entenderem um pouquinho da complexidade desse problema. E a dinâmica de nutrientes. Dentro da dinâmica de nutrientes, eu posso colocar exemplos de todos os nutrientes que vão ser, de fato, afetados, tanto por uma distribuição horizontal, quanto por uma distribuição vertical. E tem nutrientes que a gente sabe que é bastante problemático, principalmente quando são imóveis no solo. Então, nós vamos ter todas essas ordens de problema quando a gente constrói uma condição ruim. Mas isso é de forma isolada? Não. E aí nós temos as interfaces com os outros aspectos. Por exemplo, o químico dentro do crescimento radicular, eu não vou ter interceptação radicular, consequentemente, eu vou diminuir a absorção de alguns nutrientes, principalmente aqueles que dependem da interceptação radicular para ter uma absorção mais potencializada. Dentro da infiltração de água, a solução do solo, que é de onde, de fato, as plantas conseguem extrair água e nutriente. Respiração e energia, está totalmente associado com o quê? Com o oxigênio dentro desse solo. Preciso que a raiz respire, preciso que a raiz produza ATP e, consequentemente, o oxigênio é um processo fundamental, é um fator ou é algo fundamental para esse processo. E a absorção de nutrientes que está envolvido diretamente com a dinâmica de nutrientes também, que é potencializado esse efeito. Paralelo com o biológico, quando eu tenho um crescimento radicular, interceptação radicular, o que os micro-organismos me oferecem? Canais preferenciais. E aqui a gente pode fazer um paralelo também com, por exemplo, canais preferenciais vai me ajudar a fazer o quê? Os micro-organismos, a microbiota, seja ela micro, meso e macrofauna, vai me construir uma condição para eu suportar, por exemplo, uma condição de compactação. O cerrado é um exemplo clássico disso, o pessoal da Fundação ABC tem um ótimo trabalho com isso. Compactação de mais de 3 megapascal, mas quando tem uma condição biológica com micro-organismo bastante interessante, diversidade de cultura e canais preferenciais somados, eu consigo driblar alguns efeitos antagônicos da compactação no sistema. Não precisamos necessariamente entrar e desagregar todo o sistema solo com uma intervenção mecânica. Nós podemos usar desses artifícios, que é um ótimo aliado e um manejo que não é destrutivo, e sim nos mantém uma estabilidade de construção de perfil do solo. Retenção de água é ótimo, que nós estamos falando de matéria orgânica nos dá o que, como se fosse um efeito esponja, amplia a retenção de água e, consequentemente, suportar condições de veranico. Microbiota do solo associado com aeração e, consequentemente, com toda a biodegradação do carbono dentro desse processo. E ciclagem de nutriente, que está associado com todos esses processos, que é uma ótima fonte de um nutriente que já está no nosso sistema. Basta, obviamente, nós criarmos uma condição positiva desses micro-organismos para que eles ciclem esses nutrientes e nós possamos aproveitar naquele ano safra de forma específica. E, pessoal, uma mensagem bastante importante. Todos esses aspectos e esses paralelos que nós desenhamos aqui, colocamos como exemplo na construção do perfil de solo, tem que ser trabalhado para que não esteja na sua melhor performance durante todo o ciclo da cultura. Porque a planta, quando tem uma condição ruim, não é apenas por um dia, vai ser uma condição ruim para todo o ciclo da cultura. Então, eu preciso construir um cenário positivo para que todo o ciclo da cultura passe na sua melhor performance e, de fato, a planta possa expressar todos, ou pelo menos chegar próximo do seu máximo potencial produtivo. E aí, um pouquinho de exemplo prático. Nós falamos alguns conceitos, fizemos alguns paralelos, mas aqui nós temos uma análise de solo que até 1 metro de profundidade, então, primeiro, quebra de paradigma. Não estamos trabalhando mais com a profundidade de 20 centímetros. Agora sim, nós estamos olhando o solo não só em superfície, mas em subsuperfície também. E nós vamos entender a importância disso, principalmente quando nós temos uma alta expectativa produtiva. Primeiro ponto que nós temos que trabalhar de forma conjunta, e aí pecar pelo excesso é muito importante, que nem nós já vimos mencionado. Sem impedimento físico. Aqui nós temos o RP, que é a resistência à penetração, a unidade megapascal. O que significa para nós esse megapascal, pessoal? Convertendo em linguajar técnico.
Vamos pegar aqui um número redondo. 1 megapascal significa o que para nós? Que essa planta precisa fazer 10 quilogramas força para suportar essa camada compactada ou a camada não compactada. Esses números são interessantes para nós? Muito interessantes. Eu posso afirmar que nós não temos impedimento físico dentro desse patamar. O SESB tinha um valor do que era um divisor de água, podemos considerar nesse termo, 1,5 megapascal. Abaixo disso, era interessante, uma condição ideal. Acima começava a ser restritivo. Mas, pessoal, não é um valor absoluto. Eu disse para vocês lá, biológico, canais preferenciais, diversidade de cultura, a própria raiz formando uma condição interessante para suportar essas condições de adversidade, e o caso da compactação é um exemplo claro disso. Então, não tem mais valor absoluto. Eu posso ter uma condição de 3 megapascal e não pode estar sendo restritivo para o desenvolvimento da planta, porque eu tenho um fator físico, químico e biológico trabalhando, químico e biológico trabalhando em prol desse antagonismo que está associado com o aspecto físico. E aí não passa a ser um fator limitante, eu posso contornar isso através de boas práticas. Um outro ponto é sem inversão de carga. Por que esse ΔPH para nós é interessante? ΔPH não é nada mais que a diferença de cloreto de potássio menos água, pessoal. Isso aí qualquer laboratório na rotina pode fazer e extrair essa informação para nós. Aqui nós podemos notar que tem de 0 até 1 metro de profundidade cargas negativas. Significa alguma coisa para nós? Quimicamente falando, muita coisa. É um solo que tem uma tendência de associar com cátions do solo, ou seja, possibilitar uma condição química bastante favorável, principalmente para as bases do solo, potássio, cálcio e magnésio, que é essencial para todas as culturas instaladas no sistema. Um outro ponto, podemos considerar também que é um solo sem impedimento químico. Por que eu posso afirmar isso? Se a gente considerar a primeira lógica da planta, que é produzir raiz, eu sei que cálcio está associado com a produção de raiz, fósforo está associado com a produção de raiz, boro está associado com a produção de raiz. E tem aqui mais um nutriente que é extremamente estratégico, embora não mencionado aqui, o nitrogênio. Então, esses 4 nutrientes, nitrogênio, cálcio, fósforo e boro, são extremamente estratégicos para a produção de raiz. E eles estão em quantidade e bem distribuídos em profundidade. Olha o benefício que nós estamos gerando para a nossa planta se desenvolver dentro desse meio de sustentação que é o solo. E aqui eu destaquei de forma proposital, em cor vermelha, o alumínio. Tirar o alumínio do sistema. Ou seja, qualquer calcário ou gesso que complexe esse alumínio pode fazer esse serviço de uma forma bastante interessante para nós, uma vez que bem planejado e calculado. E o outro aspecto é o biológico. Então, nós falamos físico, falamos químico, e o biológico hoje, que é uma vertente um pouquinho mais recente. A Embrapa lançou agora a BioAS, né, que é uma análise biológica, uma bioanálise de solo, para a gente, de fato, ver a qualidade ou a saúde do nosso solo. E é um ótimo aliado nosso, pessoal. Por quê? Aqui nós temos 3 enzimas de forma específica e eu conecto com a nossa análise de solo. Fosfatase ácida, que está associado com o quê? Com a solubilização do fósforo. Arissulfatase, que está associada com a solubilização do enxofre. E a beta-glicosidase com a biodegradação do carbono. Então, todos em quantidades interessantes. E por que eu posso afirmar isso? Nós temos alguns meios de comparação, hoje que eu conheço na literatura, a própria IEDA da Embrapa, que lançou a bioanálise, que é uma comparação que ela está começando a desenhar parâmetros, para nós é muito estratégico, e também alguns outros pesquisadores a nível de Brasil que têm lançado algumas parametrizações e a gente pode ter esse fundo de comparação. Dentro desse contexto, pessoal, eu mencionei para vocês que foi o primeiro quebra de paradigma trabalharmos em profundidades maiores. Nos primeiros 20 centímetros, eu posso afirmar para vocês que os teores nutricionais estão ideais desse solo. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho parâmetros de comparação na literatura. Para os próximos, para a subsuperfície, a partir dos 20 centímetros até 1 metro de profundidade, nós não temos parâmetros na literatura. Então, eu não posso afirmar que esses nutrientes estão em quantidades ideais. Mas qual que é a logística aqui? Nós estamos falando de um solo de textura média, com uma produtividade média de soja de 89,6 sacas de soja por hectare. E aí é uma logística que o SESB trabalha internamente. A gente chama de engenharia reversa. Eu partir de um ambiente que de fato está funcionando para um ambiente que eu preciso melhorar. E esse aqui é um ambiente que está funcionando. Então, eu acho muito difícil ou improvável que esses teores de nutrientes que eu considerei dentro dessa análise de solo, e eu fiz essas interpretações com vocês, abaixo dos 20 centímetros esteja em condições ruins, porque é um solo que está apresentando uma média produtiva extremamente elevada. Aquele ditado que a gente já mencionou anteriormente, contra fatos não há argumentos. Obviamente que existe pontos de ajuste,
todo ano existe, pessoal. Mas aqui nós podemos partir desse pressuposto para o quê? Para extrapolar manejo para as demais áreas, quando a gente não tem fundo de comparação. É uma ótima estratégia e caminho para a gente ganhar tempo dentro do processo. E não só a construção de perfil do solo, nós também temos que falar em implantação da lavoura. Porque quando a gente fala em construir ambiente de produção, nós estamos falando num processo como um todo, desde o planejamento até a colheita. E, obviamente, aprendendo com os campeões não pode parar só no processo de construção do perfil do solo. Então, vamos considerar algumas variáveis no processo de implantação da lavoura e trazer algumas perspectivas para vocês. Eu destaquei 4, principalmente em função do tempo. Material genético, qualidade de semente, adubação de base e velocidade operacional. Outros aspectos, por exemplo, aqui não vai ser trabalhado, mas que estão sendo mencionados. Data de plantio e tratamento de semente é importante? Extremamente importante. E nós temos que considerar a importância todos esses aspectos dentro de um único combo de manejo, porque se eu pecar em um deles, consequentemente, vai ser aquele efeito cascata que a gente já mencionou, e não só por um dia da cultura, para todo o ciclo da cultura, e provavelmente a gente vai estar prejudicando a nossa expectativa produtiva e perdendo o aspecto produtivo. Dentro dessas variáveis que nós destacamos, primeiro item, material genético. E aqui entra, de fato, pessoal, um pouquinho de filosofia de trabalho. O que esses produtores têm de positivo dentro de uma filosofia de trabalho, de fato, bastante interessante, que a gente tem aprendido muito com eles. Quando a gente fala de material genético, nós estamos falando que nós temos uma gama enorme de material genético. Se eu me recordo bem, se não me falha a minha memória, a última vez que eu entrei no Ministério da Agricultura para ver os cultivares que nós tínhamos registrado, tinha mais de 1.700 cultivares de soja registrados no Ministério da Agricultura. Meu Deus, é uma opção enorme, uma gama enorme de material genético, um poder de escolha enorme. E é aí que entra a filosofia de trabalho. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do sul do Brasil, de estratificado por região, alguns cultivares e as suas médias produtivas. Todos cultivares excelentes, com médias produtivas ótimas, mas para a gente trabalhar somente esses cultivares, não é essa a mensagem que eu gostaria de passar. É exatamente essa daqui, ó. Hoje o produtor tem poder de escolha de cultivares com alto teto produtivo. Recentemente eu escrevi um artigo justamente trabalhando esse tema. Os melhoristas genéticos fizeram um ótimo trabalho dentro desse contexto. Em curto espaço de tempo, eles saíram de 2,5 toneladas por hectare para 6 toneladas por hectare com expectativa produtiva tangível. O que isso significa para nós, pessoal? Muita coisa, principalmente quando a gente tem um ambiente preparado para isso. Ponto importante do material genético. Se nós pegarmos todos os detentores de material genético a nível de Brasil e também fora do Brasil, todos melhoram seu material genético dentro de um ambiente extremamente favorável, com alta fertilidade. Então vamos pegar um cultivar de alto teto produtivo comum no Brasil. Não vamos citar nomes para a gente não dar direcionamento específico, mas qualquer cultivar, eles precisam ser incluídos dentro do sistema com uma fertilidade de solo bastante interessante, porque eles já são melhorados dentro das melhores condições. Então, nós precisamos, de fato, manejar o nosso sistema para que se assemelhe nessa condição de melhoramento das culturas, dos materiais genéticos. Aí nós começamos a dar um pontapé bastante assertivo dentro desse processo. E, novamente, o poder de escolha. Então, o produtor não precisa trabalhar apenas com uma gama, ele pode fazer teste dentro da sua área e, consequentemente, definir os melhores cultivares que melhor se adapta e melhor pode render em termos de potencial produtivo. Por que eu comento isso? Não adianta só construir perfil de solo se a gente não tiver um material genético bem adaptado e estabilizado para a nossa região. É chover no molhado. Ou nadar e morrer na praia, pessoal. E dentro desse processo, nós não podemos desassociar com a qualidade de semente. Material genético de alto teto produtivo, excelente. Agora aqui vai mexer um pouquinho com as próprias sementeiras e a qualidade da semente que está vindo para o produtor. E aí, pessoal, a gente entra numa briga bastante grande e que não tem fim, mas o produtor do Cerrado me falou algo bastante interessante e eu carrego isso para a minha vida desde quando ele me falou isso, e eu considero como uma verdade absoluta nesse caso. O que foi dito? Cada produtor tem o vendedor que merece. Eu parei para pensar um pouquinho nessa frase e fez um sentido enorme quando ele conectou com qualidade de semente. Então, ele não vai deixar um vendedor entrar na área dele para vender uma semente pirata,
Muito pelo contrário, ele quer garantir a sustentabilidade da família dele. Então, obviamente, ele tem que garantir a qualidade da matéria-prima que ele está incluindo ou implementando ou semeando dentro do seu ambiente de produção. E a qualidade de semente é extremamente importante dentro desse processo produtivo. Novamente, cada produtor tem o vendedor que merece. O produtor não vai deixar entrar qualquer um na sua fazenda, muito pelo contrário. Hoje os produtores estão extremamente criteriosos e não entra produtor, consultor ou qualquer vendedor de empresa aí falando besteira ou vendendo coisa que de fato não faça sentido nenhum, porque o produtor está mudando um pouquinho a filosofia de trabalho e está sendo bastante exigente. E isso é ótimo, pessoal, principalmente o aspecto produtivo. Aqui nós temos o perfil dos produtores. O que está acontecendo, pessoal? Se a gente notar em relação ao vigor de semente utilizado por esses produtores, de 80 a 90 maior que 90. Se a gente somar essas duas porcentagens que estão sendo mais utilizadas de vigor, vai dar 94,8% dos produtores que está conectado com o nosso métier, está utilizando sementes com vigor acima de 80%. Significa alguma coisa para nós? Muita coisa. É de fato eu começar bem para terminar bem. Aqui é de fato eu garantir a plantabilidade, obviamente com o zelo na hora do plantio, qualidade de semente e depois o processo de condução da lavoura. Quando a gente fala em qualidade de semente, nós temos que fazer um paralelo com a tecnologia. E aí, pessoal, não tendências, tá? O que de fato algumas técnicas ou tecnologia que tem feito diferença no contexto do produtor. Todas as técnicas são boas desde que bem utilizadas. Algumas são mais fáceis, obviamente, e algumas são utilizadas num contexto específico que exige o contexto específico e a escolha certa dentro desse processo. Aqui nós temos, por exemplo, deposição de semente dentro do suco de plantio. Nós podemos usar o artifício disco ou o pneumático, que está tendo maior resposta produtiva ou tendência. Produtores que estão usando o sistema pneumático têm rendido uma porcentagem de produtividade maior. É regra? Não é regra, mas é uma tendência. Isso daí nos desperta o quê? Bom, o produtor está usando essa tecnologia de forma muito mais eficiente. Não que a tecnologia de disco seja ruim, muito pelo contrário. O que nós temos que considerar dentro desse contexto é a tecnologia sendo utilizada na sua melhor performance. Um outro exemplo disso, disco duplo e botinha, que é a deposição do fertilizante dentro do sistema. Bom, para quem está utilizando a botinha, tem rendido uma produtividade ou uma média produtiva um pouquinho maior. Significa para nós alguma coisa? Sim, é uma tendência. Mas dentro desse contexto eu posso dar um exemplo e fazer um paralelo com vocês com os termos técnicos. Se eu tenho lá um ambiente de produção com mais de 5 culturas no sistema produtivo, e, consequentemente, eu tenho uma palhada lá de 5 a 10 centímetros, eu vou usar botinha? Dificilmente eu vou usar botinha, porque vai atrapalhar no meu plantio, consequentemente vai embuchar e, consequentemente, a minha plantabilidade vai ser ruim. Lógico que eu vou ter que usar um disco duplo, consequentemente, para cortar essa palhada e entrar com uma boa plantabilidade de semente. Obviamente, cada condição tem a sua tecnologia específica, basta entender a performance de cada tecnologia e o que cada tecnologia está entregando para o nosso contexto. Um outro ponto, tecnologia versus produtividade, faz diferença? Muita diferença, pessoal. Aqui eu peguei profundidade de fertilizantes e profundidade de semeadura, que está conectado com aquela tecnologia que nós mencionamos no slide anterior. Se nós traçarmos aqui e pegar de fato a amostragem que é com maior significância dentro do processo, minto, não é significância, maior representatividade, o que nós podemos entender? Pontos laranjas é profundidade de semeadura e variou de um pouco mais que 2 centímetros até um pouco menos que 6 centímetros. E profundidade de fertilizantes que foram de 4 centímetros até 14 centímetros de profundidade. Se nós colocarmos coeficientes de variação, para esse produtor, pensando em profundidade de fertilizantes agora, tá, pessoal? O coeficiente de variação para quem colocou um fertilizante de 6 centímetros de profundidade foi 18,2%. Ou seja, eu tive muito mais variação produtiva, aqui um pouquinho mais que 50 sacas de soja por hectare, aqui um pouquinho mais que 100 sacas de soja por hectare, se nós observarmos. Por isso que essa amplitude de produtividade me deu esse coeficiente de variação maior do que quando eu coloco fertilizante um pouquinho mais profundo, com um coeficiente de variação que saiu de 18,2% para 6%. Significa alguma coisa para nós? A amplitude de produtividade aqui foi menor, se nós observarmos. E em média produtiva, aqui foi maior. Eu tenho um seguro da lavoura um pouquinho melhor, pessoal. Quando eu coloco a adubação um pouquinho mais em profundidade, automaticamente eu estou possibilitando essa planta desenvolver um pouquinho melhor ou procurar esses nutrientes um pouquinho mais em profundidade. Numa condição de adversidade climática, por exemplo, de falta de chuva, um veranico, quando eu favoreço a raiz crescer mais,
buscando os nossos nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da raiz da cultura, a essencialidade que a gente chama internamente, nós temos um seguro da lavoura um pouquinho maior. Então, por que não a trabalhar essas tendências que têm dado efeitos produtivos interessantes? É efeito isolado, só o fato de eu colocar fertilizantes mais em profundidade, consequentemente eu vou ter esse acréscimo produtivo de 6 sacas de soja por hectare? Não, pessoal. Lembrem da multidisciplinaridade. É todos os fatores trabalhando em prol de um único objetivo, potencializar a produtividade. E dentro desse contexto, para a gente já caminhar um pouquinho para o final, a questão da adubação de base. Frequência de aplicação de N, frequência de aplicação de P e frequência de aplicação de potássio pelos produtores auditados pelo SESB, pensando em adubação de base. Como que está essa perspectiva? Dos produtores que nós auditamos, 72% aplicaram nitrogênio na base, 75,8% aplicaram fósforo na base e 28,5% aplicaram potássio na base. Significa alguma coisa, pessoal? Aqui nós temos uma frase bastante interessante. Não trocar princípio científico por comodidade operacional. Primeiro, é para aplicar nitrogênio no sistema? Não. Aqui vai depender muito da sua expectativa produtiva. Se você tiver um combo de alta expectativa produtiva e aqui maior que 75 sacas de soja por hectare, alta intensidade ou rotação de cultura com diversidade de cultura elevada e, consequentemente, afetar a relação CN para mais elevado. Então, nós vamos ter um déficit inicial de nitrogênio, talvez possa fazer sentido. Se você tiver essas condições, aí sim você não vai ter custo com nitrogênio, e sim você vai ter benefício, passa a ser investimento. Mas precisa ser muito bem estudado, e ainda tem os prós e tem os contras dentro dessa questão do nitrogênio na soja. Frequência de aplicação de P. 75% dos produtores estão com tendência ou frequência aplicando P na base e não em cobertura. Mas é para aplicar na base, pessoal? Aqui eu só tenho uma simples mensagem. Depende muito do contexto. Cobertura ou na base, enfim, vai depender muito da estratégia do produtor. Ponto bastante importante que o produtor ou qualquer consultor que está nos ouvindo agora precisa considerar dentro desse processo. Nós temos que tomar cuidado em trocar princípios científicos por comodidade operacional. O fósforo é um exemplo clássico disso. Se eu for deixar de aplicar o fósforo em suco para aplicar em cobertura por comodidade operacional e baratear custo, porque o operacional é mais fácil, provavelmente pode ser que eu estou dando um tiro no pé, a médio ou a longo prazo. Por que médio a longo prazo? Nós já colocamos muito fósforo dentro do sistema, mais do que a planta precisa, até mesmo pela dinâmica do fósforo. Hoje não está fazendo falta, mas o amanhã ninguém sabe, pessoal. Então é mais fácil a gente garantir a sustentabilidade do sistema e o seguro da nossa lavoura. E o potássio, né, que está grande parte aplicando aí em cobertura ou pré-semeadura, o que a dinâmica do potássio favorece, né? Obviamente, aplicar um pouquinho mais distante da cultura e, consequentemente, a dinâmica dele favorece o nosso contexto. Alguns princípios o que os produtores mais estão fazendo, aplicando dentro de cada período. Então, notem algumas tendências, pessoal. Para pré-semeadura, todos os produtores colocando, aqui eu peguei os últimos campeões, né, dos últimos 4 safras, qual que são a tendência, o que representa grande parte das áreas que o SESB tem visitado. Aplicando potássio na pré-semeadura, nitrogênio e fósforo no suco de plantio, e em cobertura volta como potássio. É nessas doses que a gente tem que trabalhar? Não, aqui são médias do que eles estão aplicando e algumas divisórias que eles estão fazendo, principalmente pensando em NPK. Os outros nutrientes, embora não apresentados aqui, mas não podem ser negligenciados. Também tem que ser considerado dentro dos cálculos de adubo e oferecido nas condições de acordo com os cálculos de adubo definidos pela análise de solo. Adubação de base, quem aplica nitrogênio quem aplica fósforo e quem aplica potássio na base. Tem dado alguma diferença produtiva? Sim, 3 sacas de soja por hectare para nitrogênio e fósforo. Vai acontecer isso no seu ambiente? Não necessariamente, vai depender de vários outros fatores que estão conectados com esse efeito positivo. E para nós fechar a questão da implantação da lavoura, velocidade operacional versus tecnologia. O que isso significa para nós? Eu tenho que evitar o quê? Plantas duplas. Eu vou perder de 30% a 35% por planta dupla o potencial produtivo da cultura. Falha, a planta de soja não recupera, pessoal. Então, não adianta eu trabalhar pensando que a planta de soja na falha vai compensar, porque é uma falsa compensação. E a idade fenológica, uma vez que ocorrer no plantio, eu colocar sementes em diferentes profundidades. Todo o meu processo de condução da lavoura, que a gente vai entrar agora para correr para o final para a nossa apresentação, vai ser prejudicada dentro desse contexto.
Então, nós temos sim que tomar cuidado e, obviamente, trabalhar a velocidade operacional dentro daquilo que a tecnologia permite e que o nosso ambiente de produção permite, que vai ter as suas nuances. Qualidade de semente, tratamento de semente, velocidade operacional e tecnologia significa alguma coisa para nós se a gente manejar de forma correta? Sim. Eu posso construir um ambiente positivo igual esse, ou posso construir um ambiente negativo igual esse. Nesse ambiente positivo, a estratégia é tudo que eu fizer para potencializar a produtividade. No ambiente negativo, a estratégia é tudo que eu fizer para minimizar a perda. E aqui o produtor pode entrar em pânico, tá? Porque ele só tem duas alternativas. Ou continuar do jeito que está e o prejuízo já está construído, ou fazer o replantio, que é bastante oneroso e todo produtor repensa muito antes de fazer o replantio. E nós temos que evitar esse cenário. Eu acho que a gente tem tecnologias e muito conhecimento técnico para que essa condição não aconteça. E uma vez que nós temos uma condição interessante de lavoura, aí nós podemos usar um mosaico de tecnologias. E aqui eu trouxe algumas perspectivas para vocês. Inseticida, fungicida, nutrição, herbicida, bioestimulante, adjuvante e biológicos. Notem que, nesse gráfico de teia de aranha, a proporção de tecnologias que estão sendo utilizadas pelos produtores praticamente estão no mesmo patamar, desde inseticida até o adjuvante. Biológico, aqui eu deixei de forma proposital. Olha o avanço que aconteceu nos últimos 3 anos. Praticamente já está chegando na mesma proporção com as outras tecnologias. Isso é bom ou ruim? É um pouco de cuidado dentro desse processo. A ideia é muito boa, pessoal. Vai ajudar muito a gente a ajustar manejo, principalmente quando a gente vai trabalhar o conceito planta e a biologia de solo. A ideia é maravilhosa. Perigo dentro desse processo. Notem que nos últimos 3 anos houve um boom de utilização de produtos biológicos. Podemos queimar o cartucho aqui, desculpe o termo utilizado. Por que eu digo isso? Principalmente, nós temos exemplo clássico disso, nutrição foliar e agricultura de precisão. Para esses dois aspectos, essas duas interfaces de tecnologia, nós queimamos o cartucho com o produtor. Nós vendemos uma perspectiva de valor e não entregamos o sentimento de valor para o produtor. Tanto para a agricultura de precisão quanto para a nutrição foliar. Lembre de água de batata para a nutrição foliar e a agricultura de precisão que não valia nada, principalmente para ajustar manejo e oferecer o aumento de produtividade que não aconteceu na época. Hoje as companhias estão se movimentando para que isso reverter esse cenário. Biológico pode acontecer a mesma coisa, uma vez que nós não tivermos um pacote dessa tecnologia muito bem definida e manejada ou posicionada dentro do nosso sistema produtivo. Mas a ideia é muito boa, não que eu seja contra, pessoal, mas que nós tenhamos pesquisa, tenhamos tecnologia e um manejo coerente para dentro desse pacote tecnológico que comece a fazer sentido dentro do nosso contexto. Dentro de filosofia de trabalho, nós temos aqui, eu dividi a cultura da soja em 4 estágios e alguns intervalos dentro de cada estágio. O que eu quero dizer? Para barras verdes, produtores que estão produzindo acima de 90, barras vermelhas, produtores que estão produzindo abaixo de 90. Significa alguma coisa para nós em filosofia de trabalho? Brevemente. Produtores que estão produzindo muita soja por unidade diária têm utilizado uma frequência de utilização de herbicida menores. Por quê? Porque já parte do pressuposto que é um ambiente mais estável, tem um menor banco de sementes de plantas daninhas dentro do sistema, consequentemente pode usar desse artifício. Por quê? Já é um histórico de manejo muito bem utilizado, obedecendo todas as boas práticas associadas com essa tecnologia. Nutrição foliar, que é o nosso próximo destaque. Começa mais cedo e se mantém durante todo o ciclo da cultura, TR6, que faz sentido a nós entrarmos com a nutrição, que tem ainda resposta, seja ela produtiva ou fisiológica pela planta. Faz muito sentido, por quê? Porque as cultivares são mais exigentes, logo, são mais produtivas. Inseticida, começamos mais cedo e ainda continuamos com uma frequência bastante interessante. Diminuímos um pouquinho em relação ao avanço do desenvolvimento da cultura, mas de forma muito singela. Então, maneja de forma preventiva e sempre dentro da necessidade para não deixar a praga chegar em nível de dano econômico. Hoje, todos os pacotes de manejo, pensando em condução de lavoura, para esses produtores acima de 90 sacas de soja por hectare, é manejo preventivo. Hoje não existe mais a palavra nível de dano econômico dentro do contexto desses produtores. Por quê? Porque ele não vai esperar prejudicar a cultura para depois ele entrar com manejo curativo ou paliativo. Muito pelo contrário, pessoal, porque se isso acontecer, a planta vai gastar energia para reverter essa situação negativa e o PMG nosso lá no final não vai ser aquilo que a gente está esperando. Outro ponto, fungicida.
Todos os produtores aqui entenderam o recado, manejar no vegetativo de forma preventiva para proteger uma parte da planta muito interessante, que é o bacheiro. E por que o bacheiro é interessante? Porque tem uma porcentagem da carga produtiva muito maiores do que os cultivares antigos que nós tínhamos antigamente. Ponto positivo dentro desse contexto, começo com o manejo mais cedo, mas não de qualquer manejo. Aqui, qual que é a diferença para um produtor que está produzindo mais de 90 sacas de soja por hectare? Além de filosofia de trabalho, é de fato usar a tecnologia a seu favor. E esse produtor, consequentemente, está usando produtos de primeira linha, não nas primeiras aplicações de fungicida. Focado em quê? Em ferrugem? Não, pessoal. Doenças de final de ciclo, antracnose, septoriose, entre outras, que vai prejudicar lá o nosso desenvolvimento da planta, lá no enchimento de grão e, consequentemente, causar todos os efeitos deletérios do potencial produtivo que a gente construiu. Aqui, além disso, de produtos de primeira linha, respeita dose, respeita intervalo de aplicação, que hoje não está passando de 14 dias, para aqueles produtores que plantaram um pouquinho mais cedo e saíram daquele período de maior intensidade da praga, né, ou da doença, no caso que nós estamos dando como exemplo, e, consequentemente, está rotacionando o produto. Então, vamos pegar o caso do fungicida, por exemplo, não está usando apenas um produto mais, está usando lá carboxamida, triazol, estribulina, os multissítios, octocloreto de cobre, clorotononil, mancozeb, e ainda os mais recentes, que é a morfolina, que entrou dentro do nosso contexto para ajudar a gente a proteger as nossas plantas e, obviamente, o nosso dossel foliar que a gente está construindo desde o começo. Dentro desse processo, filosofia de trabalho versus tecnologia de aplicação, modalidade de aplicação, grande parte terrestre, velocidade operacional de 5 a 18 km por hora e volume de cauda variando de 40 a 140 dentro dessa distribuição, 120. Em média, pessoal, nós estamos falando aí, grande parte aplicando terrestre, uma velocidade média de 13 km por hora e um volume médio de cauda de 114 litros por hectare. Estão reinventando a roda? Notem que ninguém está reinventando a roda. É utilizar o pacote de tecnologia, o pacote de manejo, de pesquisa que nós já temos hoje disponível no mercado e, consequentemente, está bem sumarizado aí pelos pesquisadores. Dentro do contexto de velocidade de aplicação, tá? O operacional que nós estamos colocando. Colocamos algumas interfaces. 89% dos produtores estão entre 5 e 20 quilômetros. 8% acima de 20 e 3% abaixo de 5 km por hora. A nível produtivo, dá alguma diferença? Quem está trabalhando de 5 a 20 km por hora está dando uma diferença de 84 sacas de soja. Desculpe, diferença não. Está dentro de um intervalo de 84 sacas de soja por hectare de média produtiva. Aí, novamente, entramos dentro daquele aspecto boas práticas e seguro da nossa lavoura. E para quem está dentro desse intervalo, 90% das áreas acima de 100 sacas de soja por hectare está dentro desse intervalo de velocidade operacional. E dentro do nosso contexto, combo tecnológico, quando a gente conecta tecnologia de aplicação, logística de planta, manejo eficiente, isso daqui para nós é igual resultado. Exemplo clássico claro disso. Start de manejo de doença no vegetativo somado com manejo nutricional durante todo o ciclo. Não foge daquele gráfico que nós mostramos de filosofia de trabalho. O que nós temos? Para quem faz esse combo de tecnologia, tem rendido mais 8 sacas de soja por hectare de quem não faz. Obviamente que aqui é um manejo integrado de todos os fatores produtivos que vai preparar o ambiente para que ele seja responsivo. E quando eu falei para vocês que o manejo preventivo ele é interessante, e quando a gente tem que conectar todos os combos possíveis de tecnologia, sim. Aqui eu tenho um exemplo de lavoura de soja, 122 sacas de soja por hectare, no Cerrado. Olha o bacheiro, a sanidade do bacheiro. Nós temos uma condição extremamente favorável no enchimento de grão, pessoal. Então, o que isso significa para nós? Pensando que o bacheiro hoje tem uma porcentagem de participação na produção de 20%, pega 100 sacas de soja por hectare, 20% é 20 sacas de soja por hectare, que está em função do bacheiro. E por uma infinidade de razões que nós não temos tempo de mencionar agora. Mas e qualquer erro nutricional ou de manejo fitossanitário, a primeira parte que a gente perde é o bacheiro. Então, é um ótimo indicativo se de fato na condição da lavoura a gente foi eficiente. Manejo inteligente e integrado, tudo aquilo que nós passamos agora em perspectiva de produtores que estão produzindo muita soja por unidade diária. É interessante? Sim. Por quê? Porque nós vamos ser cobrados por isso, e eu já havia mencionado e volto a frisar. Cultivares antigos e cultivares novos nós temos essa interpretação. Ciclo.
Saímos de 150 para menos que 120 dias de ciclo, ou seja, diminuímos tempo de lavoura. Não tenho mais tempo, não posso errar porque a planta de soja não tem mais tempo de recuperar. Índice de área foliar menor, então eu tenho que preservar a planta do céu como um todo, porque se eu perder, eu vou perder para recuperar, não tem tempo para recuperar, e a gente já está partindo do pressuposto que é um índice de área foliar menor. Vagens no terço inferior, grande parte da nossa produtividade, 20%, alguns pesquisadores têm afirmado esse número, está em função do bacheiro. Não posso perder o bacheiro, principalmente por essa expressão no potencial produtivo. Volume de raiz menor para os cultivares mais novos. Então, todo aquele manejo de construção de perfil de solo faz muito sentido, principalmente para a gente evitar a perda do crescimento radicular e talvez ampliar a possibilidade que esses níveis de raiz por centímetro cúbico aumente e, consequentemente, aumente as possibilidades de a gente explorar melhor o nosso solo. E rendimento, que saiu de 2,5 para 6 hectares. Logo, vou ter uma maior expectativa e maior exigência no ajuste de manejo, porque a gente vai ser cobrado por isso. Principalmente se a gente quer ter uma expectativa aí, não de ser campeão, pessoal, mas sim da gente aumentar a nossa produtividade e se autodesafiar para que, de fato, a gente consiga ser sustentável e rentável dentro da sojicultura e nos mantermos dentro dessa atividade por mais tempo. Obrigado pela atenção, espero que eu tenha conseguido passar o recado e fico à disposição. Pessoal, boa noite. Boa noite, João. Só um minutinho que a gente vai restabelecer aqui para colocar o slide. Por enquanto, enquanto está restabelecendo, gostaria de convidar o Luciano para poder apresentar um pouco sobre as empresas parceiras e gostaria de pedir gentilmente quem está online, tiver alguma dúvida, para enviar na caixinha QIA, que já já a gente vai discutir todas essas perguntas, tá bom? Vamos direcionar. Então, pessoal, podem ir fazendo as perguntas, as dúvidas de vocês, enquanto a gente apresenta brevemente as empresas parceiras. Luciano. Boa noite, obrigado, João. Parabéns aí pela sua apresentação fantástica. Muito obrigado mesmo aí pela parceria. Pessoal, brevemente falar um pouco do Reagro. O Reagro é um grupo composto por 6 empresas. Nascemos de uma empresa de consultoria, então nós temos aí o campo, né, a consultoria no nosso DNA. Temos a empresa de ensino, os webinars faz parte aí de uma iniciativa do ensino, um ensino continuado. Nós temos cursos de pós, cursos de capacitação, curso online, presencial, enfim. Temos a empresa de software de gestão, um laboratório de análise, a gente vai apresentar uma oportunidade em breve, um centro de pesquisa, validando aí tudo que o João apresentou também no centro de pesquisa e a nível de campo, para levar resultado para os nossos clientes e para as empresas parceiras, e uma empresa de biológicos. Então, o Reagro aí é um pacote de soluções focado no produtor, lá na ponta. Então, quem tiver interesse maior em consultoria, tiver áreas que precisam de uma consultoria, de uma aproximação com o técnico, nos procure. Quem quiser fazer uma capacitação de alto nível, uma pós-graduação, também nos procure, que o Reagro tem esse pacote de soluções aí para o produtor técnico. Pode passar? Neste webinar aqui, focado em grãos, então nós temos aí uma pós-graduação em produção de grãos, começa a 3ª turma agora em setembro, estamos com as últimas vagas, essa pós que temos orgulho, aí foi eleita pela Exame como a melhor pós-graduação à distância do agro, né, em 2019, então quem tiver interesse em fazer uma pós-graduação de alto nível, entre em contato com a Ludmila, no telefone aí que está no slide, ou faça parte do grupo do Telegram do Reagro Grãos. Pode passar. Temos também uma pós-graduação em gestão do agronegócio, e para aqueles que não são formados e querem fazer cursos
de atualização, seja no formato online ou no presencial, nós temos o curso de gestão na produção de grãos. Tanto o formato online, que começa já em agosto, como esses presenciais aí no Mato Grosso, Goiás, em Minas Gerais, em todas essas cidades. Então, para saber mais, só entrar em contato com a Ludmila nesse telefone ou entrar no site, nos procurar, que será um prazer tê-los conosco. Muito obrigado. João, agora pode assumir, Mariana, não sei se é o João ou se é o pessoal do 3R vai apresentar. Gustavo. Pode passar, por favor, Mariana. Só um minutinho, Gustavo, travou aqui. Ok. Se você quiser ir apresentando, Gustavo, pode falar, mas a gente põe a tela. Ok. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, do 3R Lab, faço parte do comercial como supervisor aí na região de São Paulo, para cima do Brasil todo. E é um prazer tê-los aqui escutando, né, aprendendo um pouco de tudo aí da experiência boa que o João nos passou, ok? O 3R Lab, para quem não conhece, é um laboratório de análises agropecuárias do Grupo Reagro. Nós fazemos análise de silagem, solos, que é muito importante, todos viram aí agora, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto na parte de fertilizantes e fertilizantes. Ou seja, um laboratório completo aí voltado para o agronegócio, ok? Possuímos todos os selos de certificações possíveis no Brasil. Somos o único laboratório no Brasil com o selo norte-americano. Peço para todos vocês que acompanham as redes sociais do 3R Lab, tanto Instagram, Facebook, e fiquem ligados que sempre tem coisa boa lá, ok? Meu contato está aí no canto inferior direito, 359-8874-0153. Qualquer dúvida com relação ao 3R Lab, pode entrar em contato e nós estamos à disposição, ok? Muito obrigado, Mário. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Luciano. Bom, pessoal, então vamos partir das perguntas. João, mais uma vez, muito obrigada pela palestra. O pessoal aqui tem algumas dúvidas, vamos discutir um pouquinho. Por mais que algumas perguntas sejam repetidas e você já tenha respondido ao longo, acredito que vale reforçar, então, já que o pessoal tiveram algumas dúvidas relacionadas à palestra. Okay? Bom, João, vou aqui para a primeira pergunta, então, do Cláudio. Ele pergunta: quais práticas no manejo favorecem reduzir a compactação do solo? Perfeito. Agradecido, Cláudio, pela pergunta. De fato, é bastante interessante, porque quando a gente fala em compactação, é o primeiro aspecto negativo que a gente está associado com o aspecto físico do solo. E em relação à compactação, é mais fácil nós evitarmos a construção da compactação do que uma vez construído e depois a gente ter que remediar isso, porque é muito oneroso e demorado, tá? Então, a sua pergunta é extremamente pertinente para dentro do contexto do processo de construção de um ambiente de alta produtividade. Quais os manejos favorecem para reduzir a compactação do solo? Entrando diretamente dentro da sua resposta, se nós pegarmos as práticas mais frequentes utilizadas pelos produtores, que têm um baixo índice de compactação, no caso, a mensuração que nós utilizamos na unidade de megapascal, esses produtores estão trabalhando plantio direto, está trabalhando com mais de 4 culturas de diversidade no sistema de rotação de culturas. Então, essa diversidade de cultura nos confere o quê? Nos confere muita diferença, principalmente no sistema radicular, que vai nos melhorar a estruturação e a agregação desses solos, nos dando uma condição de aeração e disponibilidade de filtração de água, nutrientes, entre outros recursos que é interessantes para o nosso contexto no aspecto físico do solo. Além de plantio direto, rotação de cultura, nós também estamos tendo algumas práticas de rodado dirigido, direcionado, principalmente trabalhando sempre no mesmo rodado. Então, naquela parte que de fato está tendo um adensamento artificial que é causado pelo produtor, pelo rodado do maquinário, é sempre naquele mesmo local.
e depois, num segundo momento, fez algumas avaliações de compactação no rodado do maquinário, o próprio produtor, depois, para mudar a posição da linha de plantio, ele pode fazer alguma intervenção, principalmente com uma cultura de cobertura, que está sendo uma das práticas bastante utilizada, cultura de cobertura com mix de cultura, sacrificando safrinha e colocando uma cultura direcionada para estrutura física, química e biológica do solo, para evitar desconstruir esse processo de compactação dentro do rodado, que já é uma área bastante específica, pequena e específica da área dele, então ele sabe exatamente onde está acontecendo esse problema e, consequentemente, homogeneizar todo o seu sistema de manejo, como um todo. Ponto bastante importante de ser considerado. Tem alguns produtores que, antes de construir o processo de compactação, ou para evitar a construção do processo de compactação, está utilizando de artifícios de mix de cultura. Pessoal, é um ótimo aliado. Então, introduzindo principalmente na cultura, no período de cultura de inverno, dos cereais, nós pensando em sul, e no cerrado pensando lá em milho, entre outras possibilidades que nós temos, com mix de culturas. E aí nós podemos usar a criatividade, obviamente, tem alguns mix que já é produto, portfólio de algumas companhias, e o próprio produtor também pode desenhar seus mix de acordo com as necessidades do seu ambiente de produção. Cada proporção de cultura é muito particular e é muito estratégico pelo produtor. Posso dar um exemplo disso, pessoal. Nós tivemos um campeão do Centro-Oeste, que trabalhou, ele teve uma condição de compactação bastante grave em uma área, então o que ele fez? Ele foi lá, ele fez uma descompactação desse solo, com uma intervenção mecânica. Uma vez que construído o problema de compactação, tá? É indicado uma intervenção mecânica? No meu ponto de vista, e aí é muito particular, tá? Eu utilizaria de todos os outros artifícios de boas práticas, rotação de cultura, eu tentaria resolver com a própria cultura antes de desagregar meu solo, porque depois o processo de agregação também é lento e um pouquinho demorado. Mas retornando um pouquinho na nossa resposta, esse produtor, ele utilizou crotalária, pé de galinha e milheto. Mas teve algum sentido dentro desse mix de cultura que ele utilizou? Ele fez uma descompactação, então ele usou uma crotalária e um milheto pensando em estruturação do solo, porque ele tinha que recuperar a estruturação do solo. E o milheto ele utilizou porque ele tinha muito potássio em subsuperfície, e o milheto a gente sabe que é uma bomba de potássio, então ajudou muito a distribuir o potássio ao longo do perfil. Recuperar aquele potássio que estava lá na subsuperfície e distribuir ao longo da superfície e assim sucessivamente. E entrou com o pé de galinha, que é uma ótima estruturador de solo e também baixo fator de reprodução junto com a crotalária de nematóide, que ele tinha problema de nematóide no solo. Então notem que utilizar mix não é apenas pegar lá 3 culturas, 2, 3, 4 culturas, colocar dentro de um misturador de semente e plantar lá sem propósito nenhum. Depende muito do propósito do planejamento do produtor, tá? Mas hoje, novamente, melhor evitar problema de compactação com as boas práticas, que não é oneroso, e já tem um pacote de tecnologia bastante fomentado dentro desse processo, do que construir a compactação, porque é muito mais oneroso e demorado. Muito bom, João, obrigada. Completa a resposta aí, espero que o pessoal esteja entendendo e aproveitando. A gente ainda conta aqui com mais de 100 participantes online conosco, então, bem legal. Vamos passar para a próxima pergunta, então. É a do Márcio Antônio. Márcio Antônio pergunta: para a soja de altas produtividades, o índice V necessário continua sendo de 60%? Obrigado pela pergunta, Márcio. E aqui nós podemos fazer 2 paralelos que a gente mais está observando, tá? O V%, sim, continua para aquela faixa de interesse da cultura de 60% até 75%, uma faixa aí, eu já vi na literatura de 70% a 75%, de 70% a 80%, de 60% a 70%, muda um pouquinho de acordo com a literatura e região a nível de Brasil. Mas continua, sim, sendo acima de 60% desejável. O que nós temos que considerar em relação ao índice V%, pessoal? Nós estamos falando aí daquilo que nós preconizamos lá no nosso material. Os primeiros 20 centímetros, que é a camada arável. Perfeito. Qual que é a primeira perspectiva que eu posso desenhar e compartilhar com vocês aqui? Todos os produtores hoje que estão produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare têm um fator em comum em relação ao V%. Todos estão acima de 60% nos primeiros 40 centímetros, e abaixo dos 40 centímetros, todos estão acima de 30%. Significa alguma coisa para nós? É uma mera tendência ou coincidência?
embora seja uma tendência ou coincidência, não tem nada comprovado cientificamente, é uma condição que eu gostaria de construir dentro do meu ambiente de produção, porque não está sendo um antagônico, porque a média produtiva desses produtores estão extremamente elevada, e aí a gente entra dentro daquele conceito de engenharia reversa. Então, novamente, o V% continua acima de 60% desejável, mas quando a gente trabalha em subsuperfície, todos os produtores que estão produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare estão tendo V% acima de 30% nessas camadas mais superficiais. Novamente, é uma tendência, é uma constatação, mas pode fazer sentido na construção do processo produtivo. Ponto importante, hoje nós trabalhamos muito V%, mas, pessoal, dá uma atenção muito interessante, principalmente na porcentagem dos elementos na CTC, que está, obviamente, diretamente relacionada com o V%, principalmente quando vocês forem fazer alguma adubação ou correção do solo, porque aí, de fato, quando você tem uma alta expectativa produtiva, você vai estar colocando aquilo que, de fato, a planta precisa, principalmente na quantidade dos elementos na CTC e garantindo a necessidade da planta em termos de quantidade bem distribuído em perfil. Muito bom, João. Obrigada. O pessoal parabenizando, então, a sua apresentação. Todo mundo gostou bastante. Ainda um pouco na linha dessa sua resposta, temos uma pergunta aqui do Otávio. Qual o melhor VEPA em porcentagem para a implantação da segunda cultura na mesma área em um ano agrícola? Desculpe, eu não entendi muito bem a pergunta. Poderia repetir, por gentileza? Claro. O Otávio pergunta: qual o melhor V% para a implantação de segunda cultura na mesma área em um ano agrícola? Entendi. Eu acredito que o V% vai ser uma consequência daquilo que você construiu para a cultura de verão, de uma cultura para outra, aqui a gente pode considerar nem de uma safra para outra, né? Mas de uma cultura de verão para uma cultura de inverno, a oscilação do V% ela vai ser muito ínfima, tá? Mas se você quiser manter o V% da cultura antecessora para a cultura sucessora, é uma estratégia interessante, até porque depois vai ter o residual para a cultura de verão, que é mais exigente, que é de fato, em algumas regiões do Brasil, é de fato a cultura de maior interesse econômico. Mas não tem no ambiente de produção, ou pelo menos que os produtores estão trabalhando esse conceito, não tem um V% pré-definido. Você pode se trabalhar com valores menores, mas não necessariamente trabalhar com quantidade de nutrientes inferiores à essencialidade da planta. Então, por isso que a porcentagem do elemento na CTC, que vai estar diretamente relacionado com o V%, tem que oferecer o mínimo de quantidade de nutrientes que a planta exige. Então, se eu pudesse dar um conselho, ou não trabalhar valores absolutos, mas eu iria nessa lógica, principalmente para equilibrar meu solo em quantidade e equilíbrio quimicamente falando. Ótimo. Ele fez uma correção aqui para a gente, não era de segunda cultura, era das culturas, mas acho que sua resposta coube bem, né? Foi só um erro de digitação. Vamos aqui para a pergunta da Maria Flávia, que ela pergunta: gostaria de saber a vantagem e desvantagem da aplicação do KCL antes do plantio. Perfeito. O KCL, se a gente pegar lá em 1980, a primeira publicação do Malavolta, se não me falha a memória, tá, pessoal? Se eu não me engano, era um pouquinho mais de 70%, era muito semelhante com o fósforo, que a disponibilidade do potássio para a planta vinha mais de 70% através do processo de difusão. Aí, com o aprimoramento da pesquisa, todos aqueles pesquisadores trabalhando em prol disso daí, o potássio sofreu uma modificação drástica. Não era 70% por difusão, e sim era 70% de fluxo de massa. Aí permitindo a gente trabalhar com o potássio com uma forma um pouco diferente. Por que eu digo isso? Eu estou voltando um pouquinho no tempo. Que daí, de fato, a gente consumou que o potássio era um elemento móvel no solo. Então, eu já poderia abrir mão de colocar o potássio na íntegra, no suco de plantio, que me conferia lá um problema de salinidade para a semente, poderia perder em qualidade de germinação e vigor, principalmente no aspecto fisiológico da semente, e abriu a possibilidade de eu colocar em pré-semeadura e em cobertura. Qual que é a vantagem disso? Eu evitar o problema de malefício para a semente, principalmente em índice salino. Outras vantagens, se eu tiver um ambiente que permita esse potássio ficar no sistema, e aí a gente entra naquela questão do delta pH, um ambiente negativo que vai proporcionar a ligação com o potássio, eu não vou perder o potássio por percolação, ou dentro do sistema do meu perfil de solo, porque o potássio ele tem uma absorção muito
fraca, vamos dizer assim. Então, ele é facilmente móvel no solo, tanto horizontal quanto verticalmente falando. Então, se eu tenho uma condição negativa, eu tenho pontos de ligação desse potássio, eu posso fazer com uma antecedência da cultura que eu vou manter esse potássio no sistema. Se eu tiver uma cobertura ainda, vai favorecer o que para mim? Eu não lavar o meu potássio no sistema. Então, o plantio direto e a rotação de cultura com diversidade de cultura é uma vantagem associada com a aplicação de potássio em pré-semeadura. Potássio em cobertura, a planta já está instalada e eu posso ter um aproveitamento mais rápido desse potássio, uma vez que seja uma fonte de alta solubilidade. O KCl é um exemplo disso. Desvantagem, pessoal. A desvantagem na pré-semeadura é se eu tiver um ambiente que não favoreça para a ligação desse potássio. Então, qualquer chuva ou qualquer intempéries que vai favorecer para que esse... Desculpe. Que vai favorecer para que esse potássio desça no perfil e a raiz não alcance para aproveitar ele, e também seja lavado dentro do nosso sistema através de uma chuva de alta intensidade por um curto espaço de tempo, consequentemente todo o meu investimento vai embora. Então é um risco que eu tenho que correr. O que é um manejo de segurança para eu não jogar o meu investimento fora? É eu ter um ambiente que proporciona a ligação desse potássio, eu posso então colocar uma quantidade maior de potássio na pré-semeadura. Se caso o meu ambiente for frágil ainda, eu estou num processo de construção desse ambiente, seja uma área de reforma de pastagem ou de renovação de cana, enfim, uma infinidade de sistemas que a gente tem, eu fragmentaria mais esse potássio e eu montaria o seguro desse potássio para permanecer dentro do sistema. Eu, como João, e vendo o que está acontecendo no sistema produtivo. É dessa forma que eu conduziria o meu ambiente de produção em relação a vantagens e desvantagens, principalmente no ajuste de manejo. Perfeito, João, muito obrigada. Vamos aqui para a pergunta agora. Essa pessoa não se identificou, mas a pergunta: boa noite. Podemos também dar tiro no pé, entre aspas, em aplicar o fósforo na cultura de inverno anterior ao plantio da soja? Pensando também no operacional no plantio da safra verão? Olha, eu não enxergaria dessa forma. Primeiro, respondendo de forma bastante direta e clara, não seria um tiro no pé dependendo do teu propósito e do teu planejamento. Por quê? O fósforo, eu vou usar um termo de um professor meu que foi meu orientador na graduação, Antônio Saraga Muniz, que o fósforo é uma incógnita e todo ano ele tem uma resposta diferente. Então, assim, dificilmente a gente consegue prever algum efeito de fósforo dentro do sistema, a não ser que seja um sistema de muita carência, que daí qualquer aplicação possa ter um efeito tanto fisiológico quanto produtivo. Por que eu considero que não pode ser um tiro no pé? Porque se você tiver um propósito como produtor e um planejamento muito bem definido, a aplicação de fósforo lá na cultura de inverno, pode ser estratégico. Por quê? Vamos pensar lá no sul do Brasil, pensando no cereal de inverno, pega aí um trigo como um exemplo disso, e depois no verão a gente vai vir com uma cultura da soja. Lá no fósforo, lá na cultura de inverno, eu posso definir, primeiro eu vou pegar minha análise de solo, vou definir minha dose. Vamos colocar lá 120 pontos de P, de fósforo, P2O5. Eu vou dividir minha adubação. Vamos pegar uma estratégia de um produtor, ele vai colocar 60 quilos de P lá no inverno, no plantio de trigo. Qual que é o espaçamento do trigo? Vamos colocar aí de 17 a 20 centímetros. Na plantadeira de trigo. Esse mesmo plantio de trigo representa o que para nós quando eu for usar lá os 45, 50 centímetros no plantio de soja? Representa a entrelinha da soja. Depois eu pego os outros 60 quilos de P e coloco no suco de plantio da soja. O que eu tenho de fósforo? Eu tenho fósforo na entrelinha da soja e tenho fósforo no suco de plantio. O que eu fiz? Eu melhorei a distribuição de fósforo, consequentemente eu vou estar, pode ser, eu não sei mensurar o tamanho desse efeito positivo, mas eu vou estar distribuindo melhor o meu P, eu vou estar aumentando a eficiência de aproveitamento, porque a gente sabe, pessoal, de 100% que a gente coloca do P lá, a eficiência de aproveitamento vai cair muito, porque o fósforo é extremamente, a dinâmica dele é extremamente complexa dentro do sistema solo. Então eu estou ampliando o contato da raiz com o fósforo, o fluxo de massa, a difusão, e, consequentemente, o aproveitamento desse P. Estima-se alguns pesquisadores que, futuramente, com alguma
algumas práticas de ampliar melhor a distribuição do P, futuramente a gente melhorando a eficiência, consequentemente nós podemos até reduzir a aplicação de fósforo, porque nós melhoramos a eficiência de aproveitamento. Então, por isso que eu digo, não necessariamente é um tiro no pé, uma vez que tiver propósito e bem planejado. Maravilha, muito obrigada. Temos aqui a pergunta do Anderson Luiz. Boa noite. Qual a melhor prática de manejo para altas fertilidades para solos arenosos e solos argilosos? Desculpe, falhou um pouquinho, você poderia repetir a pergunta? Claro. O Anderson Luiz pergunta: qual a melhor prática de manejo para altas fertilidades em solos arenosos e argilosos? Aqui tem uma infinidade de possibilidades, é uma pergunta bastante ampla, né, dentro de toda a sua complexidade. O que eu posso citar aqui como exemplo, para a gente não ficar sem dar uma resposta para o nosso colega, é que solo arenoso e argiloso hoje não tem as suas particularidades, isso daí é fato, mas não é mais desculpa para você produzir menos ou mais. Eu tenho solo arenoso hoje, que a gente acompanha áreas que estão produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare. Obviamente que para um solo arenoso vai ter as suas particularidades. Que tipo de particularidade? E aqui a gente pode resgatar aquele conceito de correção de solo para um solo arenoso e para um solo argiloso. Tem uma diferença enorme. E por que eu vou entrar dentro dessa celeuma? Só para vocês entenderem a particularidade de manejo e que textura de solo, uma vez que você entender o ambiente de produção, aquilo de fato que são fatores limitantes, você pode contornar através de um bom manejo. Nós temos lá um solo argiloso e um solo arenoso. Um solo arenoso, pessoal, eu vou chegar lá nos 70% de V% com muita facilidade e com uma dose bastante estreita de correção quando eu comparo numa mesma correção, numa proporção para um solo argiloso, que tem uma capacidade de tampão muito maior. Até aqui não é segredo para ninguém. Quando isso acontece no solo arenoso, que eu tenho um produtor que está com uma expectativa produtiva maior que 90 sacas de soja por hectare, eu vou chegar nos 70% de V% com muita facilidade, utilizando aqueles cálculos de V% que a gente tem como padrão, se baseado no V% do solo, mas não necessariamente eu vou colocar a quantidade de cálcio e magnésio que eu preciso no solo para suprir a necessidade da planta durante todo o seu ciclo. E aí entra a diferença de manejo. Então, se isso acontece, qual que é a tua alternativa, o teu plano B? Para um solo arenoso, as técnicas têm que ser um pouquinho diferentes. Então, eu não vou me basear no V%, porque eu não vou estar colocando a quantidade que eu preciso de cálcio e magnésio e lá no final o balanço vai ser negativo. Eu vou estar tirando esses nutrientes do sistema através da exportação e, consequentemente, ao longo do tempo, eu vou vou decrescer os níveis desses nutrientes no solo. Então, eu vou colocar a quantidade deles de acordo com que eles aumentar a correção do solo de acordo com a proporção deles na CTC. E hoje sabe-se que o que é interessante para nós e a literatura nos permite isso, de 8 a 24, a 25% de magnésio na CTC e de 34 até 52% de cálcio na CTC. Então, por que não fazer a correção no solo arenoso com alta expectativa produtiva, sempre baseado na proporção do elemento na CTC, que daí, de fato, a gente garante a quantidade de nutrientes dentro daquela necessidade da planta. Um ponto bastante interessante, me perguntaram se o V% tem que ser 60%. Sim, tem que ser um pouquinho maior, estou voltando naquela resposta do nosso amigo. Agora vamos pegar o caso do cálcio. Tem produtores hoje que está saindo dos 54%, que é o teto de cálcio na CTC, e chegando aí a 60%, 65% de cálcio na CTC. Isso é bom ou ruim? É muito cedo para a gente afirmar isso, mas tem produtores que estão aumentando a intensidade do cálcio na CTC. Mas a gente não sabe mensurar ainda o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. A priori está tendo altas médias produtivas, então nós podemos partir do pressuposto que está sendo um fator interessante. Perfeito, foi completíssimo. Bom, temos aqui a pergunta do Otávio. A utilização de nitrogênio via foliar é um fator determinante para altas produtividades? Olha, não é um fator determinante. A priori nós não identificamos isso e na literatura nós encontramos mais resposta fisiológica do que produtiva, talvez por uma condição de estresse, a aplicação de nitrogênio via foliar possa fazer algum sentido, notando que vamos colocar lá 4, 5 litros, dependendo de um produto, vai ser R$120 por hectare. Então nós temos que colocar lá na rentabilidade e sustentabilidade do processo. Então, por isso que eu sou um pouco bem pé no chão em relação a isso, tá, pessoal?
Estou falando que a tecnologia é ruim? Não, muito pelo contrário, desde que bem planejado. O que está sendo o manejo estratégico para o nitrogênio? Principalmente para quem é sementeiro, para PMG e qualidade nutricional do grão na hora da colheita. O pessoal está fazendo um combo lá no enchimento de grão, nitrogênio, boro e magnésio. Principalmente o nitrogênio para dar maior longevidade da planta em fotossíntese, principalmente com o tecido verde da folha. O magnésio, principalmente para transporte de carboidratos, e o boro para permeabilidade da membrana. Então, é um combo bastante interessante, trabalhando as funcionalidades dos elementos dentro da planta. Recomendo, não recomendo? Eu dependeria do meu sistema produtivo. Se eu visse sintoma de deficiência, provavelmente eu recomendaria nitrogênio, principalmente eu errei no manejo lá inicialmente. E a adubo foliar é uma forma da gente corrigir isso daí de forma paliativa, né? Porque se já apresentou deficiência, consequentemente o prejuízo já foi causado. Aplicaria nitrogênio às cegas, sem ter propósito de planejamento nenhum? Provavelmente não, porque encarecia muito meu custo de produção e, consequentemente, o produtor que a gente está assistindo lá ia ficar muito bravo conosco, porque não ia ter resposta produtiva, poderia até gerar uma resposta fisiológica, mas não ia render para o bolso do produtor. Muito bom, obrigada. Vamos aqui, temos algumas perguntas. João, está tranquilo aí? Posso continuar aqui? Temos mais algumas. Não vamos estender muito, mas só para finalizar. Boa noite, a Lorena. Boa noite, João. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Quando você apresentou as porcentagens associadas ao clima, solo, planta e manejo, no slide, quando você cita a planta, o que seria exatamente potencial genético? A planta estaria associado, de fato, o que é potencial genético e aí toda a tecnologia embarcada nela, né? Porque quando a gente hoje trabalha com material genético, nós estamos falando, eu pego uma semente de soja, por exemplo, nós temos uma tecnologia embarcada extremamente elevada. Todas que a gente paga para usar nenhuma praticamente, né? Porque quase todas é o quê? Resistência à seca, resistência a nematóide, resistência a alguns tipos de nematóide, resistente a alguns fungos, resistente a algumas pragas, dependendo da espécie de plantas, principalmente com a questão de mais ou menos silício, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, mas aqui é mais em estabilidade e adaptabilidade da planta e também da tecnologia embarcada dentro desse material. Planta e, obviamente, associado com o manejo tanto da parte de solo quanto da parte de manejo propriamente dito, que daí envolve desde a parte de regulamento de maquinário até a parte, de fato, do produto utilizado na lavoura. Beleza, maravilha. Vamos aqui para a pergunta do Glicério. Ele pergunta, boa noite, tendo em vista que a soja é uma planta C3, onde se adapta entre 20 e 25 graus, existe um desnível entre as regiões onde a temperatura é maior ou já existem variedades próprias para essas regiões? Obrigado pela pergunta, pensando em soja, hoje não tem limitação de adaptabilidade e estabilidade em soja. Nós temos cultivares hoje adaptados desde o sul até o norte do Brasil. E em relação à planta de soja ser uma planta C3, o manejo, quando você está muito assertivo, você tenta melhorar essa planta para que ele aumente a sua capacidade de estabilidade produtiva, sua homeostase, equilíbrio, né, em todos os sentidos, para suportar condições de adversidade. A temperatura entra dentro de um desses conceitos. Vamos eliminar o efeito temperatura 100%? Não, muito pelo contrário. Por exemplo, temperaturas muito inferiores no processo lá de crescimento da plântula, de germinação até a plântula estar se formando, temperaturas baixas, obviamente o desenvolvimento vai ser mais lento, até mesmo pelas atividades fisiológicas diminuir um pouquinho. E, obviamente, o processo de condução da lavoura é a mesma coisa. Melhorando temperaturas mais baixas, o processo fisiológico diminui e, consequentemente, afeta a planta de alguma forma. Adaptabilidade e estabilidade nos ajuda muito dentro desse contexto. O que eu posso colocar de ponto interessante dentro dessa possibilidade é, de fato, que você escolher o melhor material genético que se adapte e esteja estável dentro do seu ambiente de produção, uma vez que você conheça o seu ambiente de produção para isso. E aí é estudar o clima também, todas as suas anomalias, dentro de um intervalo de tempo. Quanto mais para clima, melhor, porque mais representatividade de dados você tem. E para isso, pessoal, não é fácil, tá? Principalmente quando a gente entra no quesito temperatura e precipitação, que são insolação também, a gente pode colocar dentro desse pacote. As anomalias climáticas, elas existem. E eu disse para você, existe uma possibilidade muito grande da gente errar.
Então, e aí entra dentro do quesito de alteração de clima ao longo da safra. Temperatura baixa e temperatura alta, obviamente vai alterar muito o nosso condução de lavoura. E aí entra alguns produtos que possam nos ajudar. O SESB é bastante imparcial em relação a produtos, vocês até perceberam que eu não menciono o nome de produtos, mas, obviamente, para alguns estresses, existem alguns produtos direcionados para isso, para a gente evitar esse problema e potencializar lá toda aquela adaptação e estabilidade da planta e suportar essas condições de diversidade, junto com o manejo que você já vem construindo. Tá? Mas não conseguimos eliminar o efeito 100%. Perfeito, João, muito obrigada. Acho que as perguntas aí foram muito ricas, né? Deu para poder contribuir com a sua palestra, ou frisar e reforçar todo o conhecimento. Queria passar a palavra se você quiser fazer alguma consideração final, deixar um recado aí para os participantes, para a gente poder encerrar. Tá joia, obrigado pela possibilidade da conversa, um bate-papo bastante enriquecedor. Obrigado pelas perguntas, pelo pessoal que nos acompanhou até o fim. Tem uma pergunta de forma específica, e aí é um amigo de graduação, o Gustavo Alves Caranello, ele fez uma pergunta, acabei não respondendo, mas agradecer pela pergunta dele e só fazer um breve comentário. Hoje as empresas que nós temos bastante contato não se posicionam em relação ao fungicidas no V0. Pode ser uma técnica aí que entra de uma safra para outra, dependendo das necessidades e também da intensidade das pragas, começarem mais cedo ou não, até mesmo para o histórico de culturas dentro do processo, mas não temos nada assim de concreto dentro desse cenário. Agradecer pela pergunta dele e também pela participação, não só dele, mas de todos aqui presentes. Para mim é sempre uma honra poder colaborar, em nome do SESB, obviamente, com todos os nossos trabalhos e parceiros, porque a gente não chega em lugar nenhum de forma sozinhos, né? Sempre com parceria, sempre com humildade e trabalhando da melhor forma possível. Então, agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal que nos acompanhou até o presente momento e, consequentemente, aí estamos à disposição de todos. Nós que agradecemos, João, sua parceria, essa palestra é enriquecedora. Agradeço também todo mundo que esteve conosco até agora, né? Aí um número expressivo de pessoas. E vamos continuar aí com os webinars mensais, todo mundo sempre presente. Obrigada, João, uma boa noite. E fico à disposição também para qualquer dúvida que tiverem, permanecerem, que eu encaminho para o João também. Um abraço, então. Encerra esse webinar. Boa noite. Boa noite.